Olá pessoal, tudo bem? Estou novamente aqui para falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e o entendimento que a Receita Federal vem dando, a conotação que ela vem dando ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Como todos já sabem, na semana passada houve a publicação da solução de consulta interna número 13, onde a Receita Federal alega que, segundo ministros do Supremo Tribunal Federal e o que foi decidido no julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor a ser excluído da base de cálculo seria o ICMS recolhido e não o ICMS das notas fiscais, como todos entenderam que era, de fato, o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Foi rechaçada essa solução de consulta e a Receita Federal veio com uma nota de esclarecimento. Nessa nota de esclarecimento, ela começa da seguinte maneira: em decorrência de várias manifestações equivocadas, ou seja, a Receita Federal entende que advogados, contadores e contribuintes estão equivocados ao interpretar o julgamento do Supremo Tribunal Federal e que ela sim detém o entendimento correto e preciso da situação. O que no meu ponto de vista não é verdade, não só no meu, mas muitos colegas advogados, muitos contadores compartilham da mesma situação, tá? E ela coloca aqui na nota de esclarecimento trechos dos votos dos ministros que julgaram o caso, dizendo que esses trechos traduzem esse entendimento. E ela começa, na questão dos votos, com o voto da ministra Carmen Lúcia, porque os demais ministros seguiram o voto da Carmen Lúcia nesse julgamento. Então, ele trouxe o voto e eu vou falar para vocês o trecho que ela colocou, que a Receita Federal colocou na nota de esclarecimento. Ela fala assim: contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Ponto final. A Receita Federal, na sua nota de esclarecimento, colocou apenas este trecho do voto da ministra como o que seria, o que daria balizamento para as pretensões dela. Só que é um pouco equivocado isso, porque todo voto dos ministros, eles vêm de um raciocínio jurídico, uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial sobre o tema. Eu não posso colocar, como a Receita fez, apenas um trecho desse voto. Eu vou ler para vocês o voto de fato da ministra Carmen Lúcia e o voto que nos dá a segurança de falar que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS das notas fiscais e não recolhido. Eu vou ler o trecho do voto para vocês, tá? Desse quadro, é possível extrair que, conquanto nem todo montante do ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia, distribuidor e comerciante, ou seja, parte do valor do ICMS destacado na fatura, vejam bem, ICMS destacado na fatura, é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na operação anterior, princípio da não cumulatividade. Em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte. Logo, ainda que contabilmente ele seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições. E ela continua: toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, olhem esse trecho do voto, todo ele, vejam bem, todo ele não se inclui na definição de faturamento aproveitado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Aí vem o trecho que a Receita coloca na nota de esclarecimento. Contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Ponto.
Continua, que esse trecho a Receita não colocou na nota de esclarecimento. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Ou seja, este foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, do qual foi acompanhado por todos os demais ministros do STF, dando validade à tese de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o das notas fiscais. Tanto é este entendimento que os demais tribunais passaram a julgar da mesma maneira. Nós temos também um trecho, isso é no TRF4, que ele fala o seguinte: o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, com base na orientação firmada pela Suprema Corte, é o destacado na nota fiscal. E ainda tem mais uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é justamente o fato da operação propriamente dita. A empresa que gera crédito de ICMS, as que não são devedoras de ICMS, elas não iriam excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Uma empresa que faz transferência de mercadorias entre unidades, a transferência gera pagamento do ICMS, mas isso fica em estoque, sabe-se lá quando ela vai aproveitar. Ela vai excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS sobre uma operação de transferência? Pessoal, essa decisão, essa nota de esclarecimento, ela entra naquela situação, novamente, que a Receita Federal, mais uma vez, não trouxe corretamente o que está decidido pelo Supremo Tribunal Federal, isso na nossa opinião. Para nós, continua da mesma forma. O ICMS a ser recolhido, a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS contido nas notas fiscais de venda, pouco importando qual foi o ICMS recolhido, porque essa é a tradução que nós fazemos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela paciência de falarmos novamente deste tema, e caso tenham alguma dúvida, queiram um esclarecimento adicional, eu me coloco à disposição. O meu e-mail é castelo@lopescastelo.adv.br e o site é www.lopescastelo.adv.br. A gente fica à disposição de vocês, espero que tenha sido possível apresentar um pouco mais sobre essa discussão. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.